Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convenção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 8. Vamos falar sobre o tema A Bússola Espiritual. Quando a gente se reporta para a Palavra de Deus, cujo texto bíblico se baseia em Romanos capítulo 8, nós temos o texto-chave nos dois versículos 5 e 6 do capítulo referido, pois nos diz assim: Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu fiz a leitura na versão revisada da imprensa bíblica brasileira. Quando a gente lida com esta temática, e de uma forma específica com a lição de número 8, vamos observar que a lição A Bússola Espiritual trabalha um dos capítulos mais profundos da Bíblia, que é justamente Romanos capítulo 8. Porque o apóstolo Paulo mostra que o cristão verdadeiro não vive guiado pelos impulsos da carne, mas pela direção do Espírito Santo. Quando se refere carne, o apóstolo Paulo não está se referindo ao corpo físico, mas à natureza pecaminosa, que é equivalente ao velho homem que ainda reside ou habita no mesmo. Mas nós vivemos em uma geração marcada por decisões precipitadas, escândalos morais, vícios, instabilidade emocional e afastamento de Deus. Muitos até possuem aparência religiosa, mas estão distantes da prática verdadeira do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo vai apresentar o Espírito Santo como uma bússola espiritual que orienta o crente em sua caminhada. Assim como a bússola aponta para o norte, o Espírito conduz o cristão para a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi revelada justamente nas páginas das Escrituras Sagradas. Logo, eu entendo que, como o Espírito Santo vai guiar o crente em Jesus, ele vai sempre orientar, guiar, conduzir a pessoa para estar cada vez mais próxima da palavra, porque a Bíblia é um instrumento do Espírito Santo, porque ele inspirou todo o conteúdo escriturístico. Quando nós vamos para a introdução, conforme se encontra em nossa revista, vamos fazer a leitura e neste vídeo vamos trabalhar a introdução e apenas o primeiro tópico. Uma questão não apenas de tempo, mas devido a um compromisso que eu tenho e por isso eu tenho que fazer em duas partes. Começa a lição na página de número 46, dizendo: quem tem o costume de acompanhar as redes de notícias cristãs, volta e meia depara com algum escândalo de grandes proporções. São pastores, missionários e cantores conhecidos que, por motivos que só eles podem explicar, acabam caindo em desgraças por serem pegos em desvio de conduta altamente ofensivos à palavra, como adultério, defraudação de recursos da igreja, vícios em drogas e álcool, dentre outros. Um convite à reflexão. E qual é este? Será que essas atitudes são fruto de uma mente guiadas pelo espírito ou de impulsos da carne? Provavelmente você, meu irmão, minha irmã, já respondeu. São impulsos da carne, da natureza pecaminosa, porque não estão alinhadas com a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Mas o autor ele vai propor, pense em uma situação atual ou recente que você precisou decidir entre agir por impulso ou buscar a direção de Deus. Falar é muito fácil. Às vezes o discurso soa como vazio, porque na hora, ou seja, na prática, nesse mundo real, a gente observa que a situação é um tanto diferente daquela que nós avaliamos quando ouvimos falar de um fato aqui ou acolá. Vez ou outra a gente diz, não, comigo seria diferente. Eu agiria desta ou daquela maneira. Mas após parar, analisar, ponderar, refletir, ver inclusive as consequências que aquele ato que está sendo observado gerou na vida de outrem. Então é muito fácil e até mesmo cômodo. Mas, na verdade, a gente tem que lidar com a vida como ela é.
A vida não é fácil para ninguém. Às vezes nós agimos muito por impulso e nos arrependemos amargamente. Outras vezes buscamos a direção de Deus e encontramos realmente algo seguro para as nossas vidas. Lógico que o ideal é buscar sempre a direção de Deus, mas não é o real. É o ideal, mas para o real, aí existe realmente, às vezes, até mesmo um abismo muito grande, de modo que a gente precisa, por conta disto, nos agarrar à pessoa de Jesus e suplicar o seu auxílio. E esta ajuda será dada através do Espírito Santo que habita em nosso coração, na nossa vida. Mas qual foi a sua escolha diante dessa proposta da parte do autor da revista? Esta pergunta está relacionada à virtude sobriedade, porque aqui na revista sempre tem uma virtude que é destacada. Neste caso, sobriedade. Na lição passada foi dependência, mas em relação à sobriedade, o que nós é, temos, já que está relacionada? Porque nos permite pensar com clareza. Imagine só uma pessoa sóbria. Ela vai pensar de forma clara, ela vai fazer uso do bom senso, vai fazer aquele juízo mais acurado, vai resistir aos impulsos da velha natureza. Lembra a carne que eu mencionei? É justamente, ela está lá dentro da gente. E por isso há aquela luta, uma luta hercúlea, muito grande não, digo, dentro de nós. O apóstolo Paulo ele chega a dizer: o bem que eu quero fazer, às vezes acabo não fazendo, e o mal que eu não quero, e uma vez ou outra eu faço. E ele dá um brado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele não para por aí, porque tem uma solução. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele nos possibilita a vencermos a obra da carne, porque o Espírito de Cristo já está em nós por meio do Espírito Santo de Deus. E em Romanos capítulo 8 o apóstolo Paulo vai apresentar a vida no espírito como uma bússola espiritual em que a mente deixa de ser guiada por desejos passageiros, eu acrescentaria por impulsos, e passa a ser moldada pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não está ali apenas para servir como um mero espantalho. Pelo contrário, ele habita em nós para nos guiar, para nos alertar, para nos dirigir, para nos conduzir, para nos confortar, para nos ensinar, sempre através das Escrituras Sagradas. Eu, Gustavo Luiz, entendo que a revelação de Deus está completa, dito de uma maneira muito clara e simples: Deus não revela-se mais, porque tudo aquilo que ele julgou necessário para toda a humanidade já foi devidamente registrado nas Sagradas Escrituras. Agora, Deus continua falando-nos. Ele fala-nos pela sua palavra, por exemplo, de modo que nós cremos piamente que o Espírito Santo de Deus, ele não fica agindo ou atuando como espantalho, parado, inerte, vendo a gente fazer as escolhas erradas ou até mesmo as acertadas, sem, enfim, influenciar, sem nos direcionar. Pelo contrário, ele está ali de uma forma atuante, mas precisamos estar conscientes não apenas da presença dele, mas estarmos realmente inclinados para as coisas do Espírito Santo, da parte de Deus. E a nossa mente, ela precisa ser mudada, moldada, formatada pela palavra de Deus, porque, como eu disse, a Bíblia é o instrumento do Espírito. E a gente vai buscar saber a verdade de Deus revelada justamente na Bíblia Sagrada. Dito isto, a gente pode comentar um pouco mais por causa de quê? O objetivo dessa aula, meus irmãos, cada aluno, cada professor, secretário de BD, diretor, enfim, vai compreender que o conflito que há entre a carne e o espírito, mas também
compreender adequadamente a transformação operada ou produzida pelo Espírito Santo que habita em nós. E a gente vai reconhecer os privilégios de sermos filhos de Deus, além do que somos fortalecidos na esperança cristã, em meio às dificuldades, e, sobretudo, a gente vai desenvolver uma vida guiada pelo Espírito de Deus, não guiada pelos impulsos, não baseada nas emoções, nos sentimentos. Pelo contrário, sempre pautada pela ação do Espírito Santo de Deus. Com base no que já foi dito e que nós lemos na revista, na página 46, vamos para a página 47, porque eis aqui o primeiro tópico: vivendo no Espírito. Se a gente viver no Espírito e andar nele, nós não vamos satisfazer a nossa carne, isto é, a natureza pecaminosa. De modo que a gente precisa entender que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 8 com uma declaração poderosa. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e que Jesus constituiu como Senhor, Mestre, foram libertos da condenação do pecado. Antes, por exemplo, da conversão, o ser humano vivia preso à lei do pecado e da morte. A lei mostrava o erro, mas não dava para vencer o pecado. A lei atuava como um espelho, a pessoa olhava, verificava que o rosto estava sujo, mas não tinha condição alguma de limpar o rosto, tirar toda a impureza. Mas Cristo Jesus, através do seu sangue, ele nos purifica de todo pecado. E é por isso que nós recebemos uma nova vida por meio do Espírito Santo. Por quê? Vida cristã é vida no Espírito. O crente, ele recebe o Espírito Santo justamente no ato de conversão. E o Espírito Santo faz com que a gente venha ter a mente mudada, transformada, e os nossos desejos, as nossas atitudes serão outras, bem diferentes. Porque antes, toda e qualquer inclinação é para as coisas da carne. A gente estava preso ao pecado, por exemplo, como já disse, mas agora já há uma diferença. Porque a gente sabe perfeitamente, meus irmãos, que a mente, antes da conversão, era governada pela carne. Leamos. Após a sua completa exposição sobre a falta do efeito da lei na vida das pessoas, Paulo inicia o capítulo 8 com uma contundente afirmação: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que o aceitaram como seu Salvador e Senhor. Isso se deve ao fato do parâmetro legal ter sido estabelecido, digo, ter sido alterado. A antiga lei, que apenas revelava o pecado, mas não resolvia a situação, e logo trazia a morte, não tinha mais jurisprudência sobre o crente que agora vivia sob a lei do Espírito de vida. E esta lei, inaugurada quando Jesus condenou o pecado em sua carne na cruz, dava condições das pessoas satisfazerem a vontade de Deus por meio do Espírito Santo que agora neles habitava, pois a sua conversão, após a sua conversão. E pelo Espírito, a mente das pessoas é transformada. Nós temos isto com base no versículo 5 que já foi lido, e no capítulo 12, versículo 1 e 2, que eu acho importantíssimo nós darmos uma pausa aqui na lição, mas como parte dela, nesse texto sugerido, que é o 8, que é a nossa fundamentação para esse estudo, e irmos até o capítulo 12, porque no versículo 1 e 2 nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o culto espiritual. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A carne, a gente sabe que representava a velha natureza, a natureza pecaminosa, mas nós somos transformados, nós somos mudados
através da operosidade do Espírito Santo, justamente a partir daqui, da mente. E isto precisa ser enfatizado, porque quando a gente não está dentro do padrão cristão, podemos dizer assim, a gente vai acabar adotando um outro padrão que não é este mencionado. Com base nisso, Paulo faz um contraponto que explica o conflito que sentimos quando vemos figuras públicas importantes no meio cristão praticarem ações pecaminosas. Se a pessoa de fato possui o Espírito Santo, ou seja, é verdadeiramente uma nova criatura, ela não sente prazer nas coisas da carne. A gente precisa pontuar aqui. A Bíblia ensina, por exemplo, lá na carta joanina, de que o crente em Jesus, ele não vive na prática do pecado, porque ele não tem prazer em pecar. Ele pode cometer e fazer escolhas erradas e ter consequências por conta dessas escolhas. Escolhas equivocadas, mas também escolhas muitas vezes feitas de uma forma deliberada, mas vai sofrer as consequências porque Deus vai discipliná-lo. Deus não passa a mão na cabeça do seu filho. E nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus vai nos disciplinar, Deus vai nos corrigir. Mas acontece que aquele que é nascido de Deus, ele não vai viver na prática do pecado. Suponhamos, e isto é algo hipotético, portanto, que uma pessoa adentre a igreja cristã através do batismo, porque o batismo é a porta de entrada da igreja local. E a pessoa fica apenas 3 meses. Depois disto, ela sai, vai para o mundo e passa 20, 30 anos no mundão. Depois volta e ela vai dizer o seguinte: olha, eu me batizei há tantos anos atrás, décadas atrás, mas eu agora quero me reconciliar. Ora, na verdade, o líder espiritual, numa referência ao pastor, deve orientar esta pessoa que está buscando integrar-se de uma vez por todas na Igreja de Cristo e permanecer com a consciência já bem acurada a respeito da sua atitude diante de Deus e dessa nova postura diante do Eterno, de que quer realmente agora fazer parte da Igreja de Cristo, cumprindo as determinações divinas, esta pessoa não deveria, na minha percepção e ótica, ser, ser reconciliada, ou seja, ser recebida através de reconciliação. Esta pessoa, já que é um caso hipotético, deveria, na verdade, ser batizada. Por causa de quê? Porque aquele ato chamado, vou colocar entre aspas, batismal, não foi válido, porque não refletiu uma atitude interna e, por sua vez, não foi revelado no comportamento. Porque a fé, meus irmãos, que a pessoa tem em Cristo Jesus, faz com que o crente venha perseverar. E o Espírito Santo que habita nele vai nos dar condições para permanecermos firmes. Podemos, inclusive, pecar, mas temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. O crente pode pecar, mas ele não vai ficar dia após dia, meses após meses, ano após anos, décadas em pecado, porque o Espírito Santo está ali justamente para santificá-lo, para alertá-lo e, enfim, para instruí-lo, entre outras coisas. No caso hipotético, a pessoa, ela não foi salva antes, agora que ela está dando uma demonstração de um salvo, porque o salvo, que é realmente um crente em Jesus, ele vai desejar se identificar com Cristo no batismo e fazer a vontade de Deus, de permanecer na igreja de Cristo, de servir a Cristo com o dom que ele recebe da parte soberana de Deus no seio da igreja, para que a igreja receba a edificação por meio daquele dom espiritual exercido. Dom este que foi outorgado por Deus sem nenhum tipo de mérito humano, porque é uma ação graciosa. Logo, dentro dessa situação que é específica, embora hipotética, a pessoa não deveria ser recebida através de reconciliação.
porque há uma demonstração clara de que ela nunca tinha sido salva. Desta forma, a gente precisa compreender adequadamente estas coisas, porque aquele que é de fato uma nova criatura, ele vai perseverar na fé. Ele pode cair, ele pode cometer erros, mas ele vai se arrepender, porque o Espírito Santo não vai sair dentro dele, pelo contrário, vai permanecer para que venha convencê-lo do pecado, para que ele possa ser restaurado, à semelhança daquele caso que aconteceu conforme o registro no capítulo 5 de 1 Coríntios. Aquele jovem, segundo o apóstolo Paulo, teve essa orientação apostólica de ser entregue a Satanás, para que, ainda que o corpo padecesse, o espírito fosse salvo. E nós vemos na segunda carta do mesmo apóstolo que aquela pessoa, aquele jovenzinho, ele estava desejoso de ser restaurado à comunhão da igreja, porque havia sido desligado do rol de membros, digamos assim, tinha sido disciplinado, porque Deus disciplina aquele que ama, o filho que ama. Deus vai corrigir todo aquele que é filho dele, e o filho dele vai cair em si e vai buscar não apenas o perdão divino, mas vai obter a restauração do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai conduzir todo esse processo. E é isso que a gente verifica na palavra de Deus. Vale a pena ler tanto a primeira epístola quanto a segunda epístola do apóstolo Paulo, de uma forma específica sobre esse caso daquele jovem que se encontrava num estado pecaminoso, cuja igreja local estava fazendo vista grossa. E o apóstolo Paulo vai, então, orientar, exortar a igreja a tomar uma atitude, não tapar o sol com a peneira, porque com o pecado a gente lida de uma forma séria à luz daquilo que a Bíblia estabelece. Mas nós observamos também, nesse primeiro tópico, meus irmãos, que, como nós já vimos, uma figura, eu parei aqui, ou seja, a impressão clara é de que tudo que a pessoa fez no seu ministério não passava de uma fachada, ocultando outra realidade em sua vida privada. Isto é a impressão. Essa impressão pode ser verdadeira, pode ser falsa, pode ser parcialmente verdadeira, parcialmente falsa, porque é uma impressão sua. Só Deus sabe e a pessoa em questão. Uma pessoa, como eu disse, pode errar, pode cometer não apenas um deslize, mas um pecado realmente. A gente não pode amenizar e tentar dizer que é um deslize, é algo. Não, não, é pecado. Mas uma pessoa que peca e que é realmente salva, ela é alertada, ela é instada pelo Espírito Santo a abandonar aquela prática pecaminosa, a se arrepender, a fazer com que haja uma ação diferente daquela que está ocorrendo. É isso que a gente precisa salientar aqui. Não apenas a presença, mas a importância do Espírito Santo de Deus em nós. Porque, repito, se ele saísse, ai de nós, quem é que ia nos orientar? Porque nós nos referimos ao Espírito Santo não como uma coisa, como uma força, uma energia, mas é uma pessoa santa, divina, portanto, que conduz a nossa vida e relaciona-se conosco, nos guia, nos orienta e faz com que a gente realmente venha cair em si. E aí, diante dessa ação do Espírito, a gente decide voltar para o cumprimento da vontade de Deus. A verdade é que a Bíblia deixa clara que a imagem pública da pessoa não necessariamente indica como é o seu relacionamento com Deus. Jesus nos disse que pelos frutos julgaríamos se a pessoa era seu discípulo ou apenas um falso profeta. Bom,
Pelos seus frutos conhecereis. A gente, às vezes, valoriza muito o estereótipo. E é muito fácil a gente desempenhar uma, algo, uma encenação, uma performance, e receber até aplausos, ser ovacionado. A gente recebe muitos tapinhas nas costas, porque a gente aparenta ser uma coisa, quando na verdade tem alguma coisa fora do lugar, tenha coisas a serem corrigidas, ou quando não, a pessoa ainda não é um crente verdadeiro. Mas partindo do princípio que ele é um crente verdadeiro, ele não vai permanecer naquela condição. Ele vai avançar, não no pecado, mas ele vai adiante e vai sendo conduzido pelo Espírito Santo a um arrependimento e abandono da prática pecaminosa. Agora, a gente às vezes fica muito focado com os nossos olhos fitos e fixos, portanto, às vezes em alguns escândalos. Os nossos olhos, meus irmãos, não precisam e não devem ficar fixos nesses escândalos, mas sim no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A gente tem que olhar para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Deus, porque Jesus nunca nos decepcionou. Jesus nunca nos levou enganado. Ele nunca disse que nós teríamos uma vida fácil. Pelo contrário, ele disse aos seus discípulos: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vencemos o mundo porque o Espírito Santo que opera em nós nos fortalece e nos dá condições para rompermos todos os obstáculos que estão diante de nós, mas por amor ao nome dele e também a nós. Mas a despeito das lutas, dificuldades, a graça de Deus é suficiente para a nossa vida. Agora, quando acontece um caso de um pastor, de um cantor, disso, daquilo outro, pessoas que estão na mídia, enfim, na web, e que cai, a nossa postura deveria ser semelhante a um fenômeno que ocorre com a chamada estrela cadente. Você está olhando no céu, digo, para o céu, e de repente você vê aquela estrela caindo, estrela cadente. Na verdade, a estrela deixou de estar viva, ela morreu. E às vezes a pessoa vê aquela estrela cadente e fica falando: Olha, eu vi aquela estrela cadente, e fica focada naquilo, porque não vê mais a estrela cadente, mas fica focada. Olha, eu vi. Passa um ano, 2 anos, eu vi a estrela cadente, faz menção o tempo inteiro da estrela cadente. Mas os nossos olhos deveriam estar fixos, sabe em quê? Nas demais estrelas que permanecem, que estão nos céus, e não naquela estrela cadente que já passou, já caiu. Da mesma forma, os nossos olhos e toda a impressão nossa não deve estar realmente nas pessoas que caíram, mas naquele que venceu a morte, naquele que nos garantiu vida eterna e também vida abundante. E o Paulo vai contrapor as características das obras da carne com o fruto do Espírito que uma pessoa verdadeiramente produz e que vai demonstrar conforme nós temos em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 a 23. Eu peço que você faça a leitura desses versículos após o término desse vídeo, senão dê pausa agora e depois continua. Se alguém dá margem às obras da carne em sua vida e apresentou um padrão de conduta totalmente compatível com a palavra, Paulo é taxativo. Esta pessoa ainda não conhece Cristo. A gente tem que entender, meus irmãos, que a mente governada pelo Espírito vai produzir transformação da mentalidade da mente, vai produzir santidade,
vai produzir sensibilidade espiritual, vai produzir obediência à palavra, vai produzir vida e comunhão com Deus, consequentemente com as pessoas que fazem parte da igreja cristã. Ou seja, quem vive no Espírito vai demonstrar uma mudança verdadeira. É isto que a Bíblia apresenta. Esse é o padrão escriturístico. Tudo aquilo que estiver fora não nos é um padrão ou um modelo. E a gente não deveria nem sequer se preocupar ou nos ocupar. A gente deveria orar para que Deus, através da sua graça e misericórdia, venha restaurar o indivíduo. É que uma aplicação dentro dessa introdução e primeiro tópico é que a verdadeira espiritualidade não é apenas uma aparência externa. Uma pessoa pode cantar, pregar ou exercer o ministério e ainda assim viver distante de Deus. Jesus nos ensinou, pelos seus frutos os conhecereis. O cristão, ele deve produzir frutos compatíveis com a nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Porque, como nova criatura, ele vai andar em novidade de vida. Agora, a gente precisa fazer algumas perguntas e você responder de uma forma honesta o que significa viver segundo a carne. Como percebemos a ação do Espírito em uma pessoa? Quais as áreas que precisam ser entregues ao Espírito Santo? Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Esta é a primeira parte da lição de número 8 desse segundo trimestre de 2026. Até o nosso próximo vídeo, que é a parte segunda e final, portanto, desta lição.